sobre uma palavrinha que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, uma palavrinha chamada decisão, né? Você pode entrar aí no meu canal do YouTube e você vai ter alguns vídeos lá, né, de reflexão, de estudos, de assuntos diários, atualidades, né? É um canal que tem de tudo um pouco. E este vídeo ao qual eu estou aqui é para uma reflexão, né? Eu quero fazer uma reflexão hoje sobre uma palavrinha chamada decisão. Esta palavra que ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa história, desde que nascemos até o dia em que morremos, ela nos acompanha. Costumo dizer que é uma palavra que está conosco diariamente, né? E esta palavra, o seu significado, o seu sentido, significa ação ou efeito de decidir, né, determinação ou uma resolução que se toma após deliberação, sentença ou juízo, né? Sabemos que, como eu disse, a nossa vida é marcada por decisões. Eu comparo este nome decisão com aquela lei da física que diz que para toda ação há uma reação. Por que eu faço esta comparação? Porque toda a decisão que eu tomar na minha vida, ela terá consequências. Essas consequências, elas podem ser positivas ou podem ser negativas, não é verdade? E, como disse o grande Anthony Robbins, né, é nos momentos de decisão que o seu destino ele é traçado. E é em cima desta palavrinha hoje que eu queria que você refletisse um pouco, parasse. Faz parte do nosso cotidiano diário e muitas vezes passam despercebidos porque uma decisão mal tomada, uma decisão errada, ela pode prejudicar toda a nossa história, a nossa vida, a nossa conduta, não é? Então é importante hoje esta palavrinha, a gente refletir nela e observe que grandes homens na história tiveram que tomar grandes decisões, algumas fáceis, algumas difíceis. Alguns grandes empreendedores tiveram que tomar decisões que levaram, infelizmente, a sua empresa a fechar porque não foi uma decisão correta, uma decisão coerente. Outra, grandes empreendedores, grandes empresários tomaram decisões que a sua empresa alavancou, cresceu e se expandiu. Um exemplo disso é a escolha de um líder para o nosso país, um presidente, um rei, um governante. Uma decisão certa no momento do ato da escolha ela terá benefício para aquela nação, mas a escolha errada de um líder, de um presidente, ela com certeza trará consequências devastadoras. E é por isso que eu trago este dia, esta reflexão. E tem alguns personagens bíblicos que me chamam a atenção com relação às suas decisões, ou podemos usar a palavrinha também escolha, né? Porque decisão ela está ligado à escolha. Um primeiro personagem que me chama a atenção, que tomou uma decisão, uma escolha errada, chama-se Esaú. No livro de Gênesis, capítulo 25, do 29 a 34, né, fala sobre Esaú, não é? Fala, na verdade, a história, não é? Que Deus fez uma promessa a Isaac, não é? Que gerou Esaú, dois irmãos, não é? E eles cresceram, não é? E Esaú, ele era o primogênito, e quem conhece um pouco de história hebraica, sabe que todo primogênito, né, dentro daquele povo, quando seus pais faleciam, ele tinha direito à maior parte das heranças e assumia a responsabilidade de conduzir aquela família. Fala sobre ele a responsabilidade em alguns direitos, né, mas também algumas obrigações. E a Bíblia relata que Esaú, ele, diante do momento que ele estava de muita fome,
muita fome mesmo, ele resolve trocar sua primogenitura por um ensopado de lentilhas. O seu irmão, vendo aquela situação, se aproveita, oferece uma proposta a ele, e aquela proposta foi uma proposta de ruína para a sua vida, né? Então a gente observa que ele tomou uma decisão por momentos, circunstâncias e emoção. E a emoção, eu costumo dizer que é o maior inimigo do ser humano, porque nos leva a tomar decisões falhas, decisões erradas, decisões que trazem prejuízo. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de crise, né? E as pessoas são levadas pelo momento a tomar decisões. Vemos pessoas desesperadas aí, tomando empréstimo aí nos bancos, que apoiam o direito, pessoas que estão vendendo os seus bens, são decisões de mudar de emprego, por exemplo, ter sua estabilidade, mudar de lugar, mudar de cidade, não é? E a gente vê que são pessoas que tomam decisões, e nós tomamos decisões diárias, né? Quando acordamos, por exemplo, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, qual vai ser a melhor roupa. Ou seja, nossa vida ela é regada, se analisarmos por decisões que nós vamos tomar, né? Que ônibus eu vou tomar para trabalhar, que rota eu vou fazer, eu vou almoçar, com quem eu vou me relacionar, com as pessoas que eu quero que estejam comigo. Ou seja, toda a nossa vida é sempre uma tomada de decisão. E existem decisões que trazem mais impacto, né, diante da nossa postura. E aqui a gente vê um impacto forte porque diante do que Isaú ele decidiu trocar sua primogenitura, né, concedendo ao seu irmão Jacó, ele perde esse direito por causa de um prato de lentilha diante das circunstâncias. Outro personagem que me chama muito a atenção, que toma escolhas erradas, é Sansão. Sansão foi alguém que Deus fez promessa a seus pais que ele seria um nascimento diferenciado, ele viria como um nazireu, e dentro da cultura, né, judaica, o nazireu, ele não podia cortar cabelos, ele não podia tomar vinho, bebidas fortes, ele não poderia tocar em coisas mortas, né? Havia obrigações sobre ele. E ele seria o libertador do povo diante da opressão do povo filisteu que dominava na época. E os seus pais o doutrinaram e o ensinaram muito bem, mas ele resolve tomar suas próprias decisões. E é tomando essas decisões que ele termina sendo levado para o meio do povo filisteu como escravo, cego, prisioneiro. Mas observe que muito antes disso Deus usava tremendamente com poder e força, né, algo que era na verdade sobrenatural, não vinha do homem, porque ele estava até então seguindo os preceitos, mas começa então agora a se desviar, não é? Ele agora começa a tocar em coisa morta, começa a beber, procura relacionamento fora do seu povo, algo que Deus não permitira, né? Ele tem que se relacionar, ter um relacionamento, um casamento com alguém dentro da sua nação. Ou seja, Sansão começa a tomar atitudes, decisões que na sua trajetória, na sua vida, ela fica marcada com e manchas. Por mais que a gente tente tirar em nossas vidas, elas vão permanecer, as marcas vão permanecer aqui em nossa mente, os traumas. Muitas vezes nós pensamos, se eu tivesse tomado esta decisão, era melhor. Se eu tivesse feito dessa maneira, teria sido melhor. Mas por quê? Porque muitas vezes nós somos impulsionados pelo momento, nós somos impulsionados pela circunstância que está diante de nós, né, nos arrodeando. Então é importante que a gente procure trabalhar isso e deixar nossas emoções de lado e agir com razão, com equilíbrio, né, com a nossa mente, para que toda decisão que a gente venha tomar no decorrer de nossa vida, ela venha alcançar o seu objetivo. É bem verdade que por sermos humanos, falhos, nós não vamos acertar em todas as decisões, nós não vamos ser 100%, podemos dizer assim. Haverá momentos em que de fato a gente não vai acertar, mas a gente possa também aprender, né, com essas decisões erradas, erguer a cabeça e seguir em frente, porque isso é importante na vida do ser humano. Eu também queria trazer
nessa breve reflexão em pouco tempo, dois personagens que tomaram decisões, e essas decisões, ao contrário dos outros dois personagens, eles foram beneficiados. O primeiro deles, né, em que eu queria falar, é sobre Abraão. Observe que Abraão foi um homem chamado por Deus. Deus se apresenta a ele, diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e segue, porque eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Tu serás um pai de uma grande multidão. Bem, se analisarmos, seria uma decisão difícil a tomar. Por quê? Porque Abraão, primeiro, ele morava em uma cidade próspera, uma cidade economicamente bem, ou seja, ele tinha toda uma estrutura, não é? E observe que, como é que ele tem que tomar a decisão agora de deixar aquele lugar, deixar o seu país, tem toda uma estabilidade para seguir a Deus, né? Era uma decisão difícil a tomar, não é fácil. Por isso que os cristãos, nós vivemos por fé. É aquilo que nós não vemos, mas temos a convicção, né, que ela há de se cumprir. E ali o próprio Deus é quem chamou Abraão. E ele resolve atender a voz de Deus e segue o seu caminho. E havia grandes desafios em sua vida. Primeiro porque Deus promete a ele ser o pai de grande multidão, uma vez que ele era estéril, não podia gerar filhos. Mas no final de toda a sua trajetória, ele chegou aonde Deus tinha estabelecido. Por quê? Com uma decisão correta, mas baseada na vontade de Deus. Quando a gente toma decisões, princípios baseados na palavra de Deus, por mais que as situações pareçam contrárias, com certeza a gente vai ter o melhor resultado. Outro que me chama muito a atenção é José. Pois José, ainda jovem, aos seus 17, 18 anos, tem dois sonhos, né? Sonhos de peixes se inclinando perante ele, do sol e a lua se inclinando perante ele, e ele resolve, né, transparecer estes sonhos que teve a seus irmãos, aos seus pais, e através da interpretação dos sonhos, o seu pai com os irmãos dizem: quem somos nós para se inclinarmos diante de ti? Quem é você? Você acha que a gente vai se inclinar diante de você? Observe que Deus tinha traçado um plano, um projeto na vida daquele jovem. E ele tinha agora que tomar a decisão de aguardar e esperar. Mas diante dessa trajetória, observe que os seus irmãos agora, diante de tanta inveja, resolvem arquitetar tirar a vida de José. Mas terminam jogando ele no poço, né? Esperando que na queda ele ali fosse morrer. Mas um dos seus irmãos, né, comovido, não aceitando aquela situação, para tentar livrá-lo, resolve então dizer: não, vamos vendê-lo, ali é uma caravana passando, vamos vendê-lo como escravo. E José, tirado dali, é vendido como escravo. Veja que situação difícil estava José. Poderia abandonar tudo, poderia abandonar sua fé, abandonar o Deus a qual ele cria, mas resolveu tomar a decisão de permanecer firme. E de escravo ele é vendido a escravo para a casa de Potifar, que, né, servia ao rei do Egito ali, né? E observa o texto que ele ali na casa de Potifar mesmo como escravo, mas devido à sua fidelidade, o próprio texto é claro em dizer que aonde José colocava a mão, tudo prosperava, ou seja, tudo dava certo, crescia, né? Mesmo dentro da circunstância que adivinharam, né? E você observa que naquele momento, aquela situação, em uma das circunstâncias, né, José, ele é tentado pela esposa de Potifar, mas ele resiste, ele toma a decisão, né, de resistir. E muitas vezes é difícil a gente resistir a certas tentações em nossa vida. Muitas vezes a situação é tão difícil em nossas vidas que, por exemplo, se você puder prejudicar alguém para se beneficiar, você toma essa decisão. É preciso você derrubar alguém para assumir um posto em uma determinada empresa, você vai em frente. Se diante da circunstância você vê algo que não é seu, você sabe de quem é, mas tem a oportunidade de pegar, você vai e termina tomando essa decisão. Ou seja, as circunstâncias fazem com que a gente tome decisões impulsionadas pelos nossos desejos cobiçosos. Mas quando a gente resiste, quando a gente torna aquela decisão firme, aquela postura, mesmo de todas essas situações adversas ou contrárias, tenha certeza que Deus é Deus que recompensa a cada um, né? Eu não sei, a situação muitas vezes que passamos não leva a isso. E observe que por causa disso José ele é levado preso, né? Interessante
é que ele poderia ser morto. No entanto, ele foi levado preso porque Potifar sabia que não fazia parte da índole de José, ou seja, Deus estava usando de misericórdia, de beneficência, porque aquilo que Deus tinha traçado para José, com certeza iria se cumprir, não importa o caminho que Deus tenha traçado, porque as promessas de Deus muitas vezes é assim. A maioria, na verdade, Deus cria promessas que estão longe do nosso alcance e das nossas condições de chegar lá. Mas o Deus que promete é fiel para cumprir. E observe que no final das contas, né, Faraó tem um sonho e ninguém consegue no seu reinado desvendar estes sonhos. Mas Deus deu a revelação, o segredo desse sonho a quem? Ao jovem José, que já não era tão jovem. E apresentam-se José para Faraó, e José revela a Faraó o sonho que o Faraó tinha tido. Ele fica assim maravilhado como é que ele tem aquilo ali. E dentro daquela circunstância, ele resolve nomear José para o segundo maior homem do Egito. E exatamente ali a gente vê se cumprindo a promessa de Deus feita a José, porque através daquela posição que José ganha, ele pode trazer o seu povo, a sua nação, né, para que ele protegesse, guardasse diante dos 7 anos de fome que o mundo iria passar, né, ele dá sabedoria para que as pessoas fizessem estoque, o governo fizesse estoque para passar aquela situação. Então, tamanha sabedoria, observamos que Deus o honra porque ele tomou a decisão certa. E qual a decisão certa que José tomou? É de ser fiel nos seus princípios, nos seus valores, na palavra de Deus, ser fiel a Deus. Vivemos tempos difíceis, não é fácil, mas quando permanecemos fiéis a Deus, tomamos a decisão certa. Pode ter certeza que o final das coisas são melhores do que a primeira. Isso faz essa convite para você, né? Que você venha tomar decisões corretas para a sua vida e a tua vida venha a ser abençoada. E que eu desejo a paz a todos.